Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui na Tua casa. Aqui, Senhor, já oramos, já cantamos, já lemos a Tua palavra. Que agora, Senhor, o Teu Espírito possa estar presente aqui em nosso meio, possa continuar presente em nossos corações, nos dando sabedoria, Senhor, para que ao abrirmos a Tua palavra, Ele possa trabalhar em nossas mentes, trabalhar em nosso coração, e tudo que aqui seja falado, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Nós possamos, Senhor, sairmos daqui cheios do Teu Espírito, cheios da Tua palavra, e assim possamos transformar o mundo lá fora, Senhor. Nós possamos ser uma luz lá fora, realmente a iluminar, Senhor, a Teu exemplo, iluminar a Tua palavra, e que ela possa realmente transformar vidas. Fique conosco, Senhor. Tenha misericórdia, nos dirige, nos protege. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os valentes de Gideão, né? Esses somos nós, aqui hoje na igreja. Nós também temos os valentes de Gideão que estão na internet nos assistindo, né? Um feliz sábado a todos vocês, um bom dia. Que bom que você está aqui nesta manhã. Que bom que nós vamos poder, mesmo no número reduzido, poder estudar a palavra de Deus. É muito gostoso a gente dedicar esse tempo do estudo da palavra de Deus. E Deus tem bênçãos imensas preparadas para cada um de nós. Quando a gente busca-o, quando a gente vai até Ele, quando a gente abre a Sua palavra, Ele sempre nos fala. E eu tenho certeza que Ele vai falar a cada um de nós nesta manhã. A mensagem desta manhã, levei um pouquinho de tempo para pensando no que falar. E essa mensagem, ela veio assim de uma forma que eu acho que a gente está passando por momentos muito difíceis, né, neste mundo. E a gente pode ver como os acontecimentos, né, principalmente dessa semana, coisas que a gente nunca imaginou que aconteceriam, estão acontecendo. A Bíblia já tinha nos falado que iriam acontecer, mas a gente sempre fica naquela dúvida, como vai acontecer, quando vai acontecer? E a gente tem visto que as coisas realmente têm andado de forma rápida. Se isso tivesse acontecido 30 anos atrás, poucos lugares teriam ficado sabendo, as notícias teriam levado muito mais tempo para chegar às pessoas saberem. Hoje, quando acontece qualquer coisa, onde seja que for, as pessoas ficam sabendo em questão de minutos, questão de horas, o mundo inteiro está sabendo o que está acontecendo. E nós estamos vivendo em tempos difíceis. Estamos vivendo em tempos em que a própria irmã White, já lá num artigo que ela escreveu para a revista Review and Herald, lá em 11 de janeiro de 1887, ela estava ali falando sobre várias coisas, sobre a crise final, e veja o que ela nos fala aqui. Os dias se aproximam rapidamente, quando haverá grande perplexidade e confusão. É realmente o que estamos vivendo hoje? Muita confusão. Satanás, vestido com vestes de anjos, enganará, se possível, os próprios eleitos. Todo vento de doutrina estará soprando. E é esse ponto final aqui que eu gostaria de conversar com vocês essa manhã. Sobre esses ventos de doutrina que têm passado pela igreja, que têm afetado a igreja, que têm trazido dúvidas, que têm trazido dificuldades, que têm trazido muita ansiedade para a igreja. E eu digo a igreja adventista, eu digo a igreja evangélica, a igreja em geral, o mundo religioso no mundo, tem sentido essas doutrinas, esses ventos de doutrinas que têm passado por nós e têm nos trazido muita confusão, muita perplexidade, tem nos trazido muita dificuldade em sabermos qual é o rumo que temos que seguir. E nós vamos falar sobre 5 ventos. O primeiro é o nosso verso que a gente leu já. O irmão Carlos leu aqui, mas gostaríamos de ler novamente. Efésios 4:14. O que nos diz lá em Efésios 4, capítulo 4 e o verso 14? Efésios 4 e o verso 14.
Veja o que nos diz lá. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Veja, ventos de doutrina que nos enganam fraudulosamente. Alguém de vocês já enfrentou uma tempestade de areia? A tempestade de areia, a gente pegou uma, não muito forte, mas em Las Vegas sempre tinha essas tempestades de areia. E se ela vem muito forte, como tem no Oriente Médio, como tem no Arizona, você não consegue enxergar nada à frente de você. E aquilo traz o quê? Uma confusão enorme para você. Esse verso de Efésios 4,14 vem nos falando sobre essa tempestade de areia que é a dúvida. A dúvida, essa doutrina que entra na igreja, que entra no meio cristão, ela faz com que a gente fique confuso, ela faz com que a gente não possa identificar o caminho. A visão, ela fica obscurecida, o pensamento confuso e o rumo, ele fica perdido. Ao longo do tempo, o inimigo ele tem usado essa tempestade de areia da dúvida. Nós podemos ver 2 pontos importantes na história deste mundo, e que o inimigo usou essa tempestade de areia da dúvida para poder minar, para poder colocar as suas ideias neste mundo. E nós podemos ver que nesses 2 pontos, um foi para o mal e o outro foi para o bem. Mas uma das dúvidas, uma desses pontos foi quando, lá no Éden, quando Eva estava lá vagueando sozinha, e o inimigo, através da serpente, o que ele falou para Eva? Não pode comer de todas essas frutas? E ela falou assim, sim, eu posso comer de todas as frutas, mas eu só não posso comer da fruta de uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que nela comer, Deus nos falou que certamente morreremos. E o que a serpente respondeu para ela? Certamente não morrereis. E ali, o inimigo colocou a dúvida na mente dela. E ele ainda falou, Deus não quer que você coma, porque o dia que você comer, você vai ficar conhecedor do bem e do mal. E ela olhou aquela fruta, viu que era boa, que era bonita, e ela falou, realmente, acho que não tem nada demais, e comeu a fruta. O inimigo colocou a dúvida na sua mente. E ali mudou a história do mundo, mudou a história do universo. Mas nós temos também um outro ponto que o inimigo também tentou colocar a dúvida. Mas este foi vencedor, que foi Jesus. Quando ele estava lá no deserto, e o inimigo chegou para ele, depois de passar 40 dias lá, sem comer, em jejum, em oração, aí o inimigo chega para ele estava com fome, e fala, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas veja a dúvida que Satanás colocou na mente de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus foi vencedor. E ali mudou a história do universo. Mudou a história deste mundo. Mudou a nossa história. Mas veja, o Satanás ele é muito astuto. Ele usa essa tempestade da dúvida, da dúvida e nos faz com que a gente realmente caia nas suas ciladas. Ele torceu as palavras de Deus em favor do seu engano. E é isso que ele sempre faz. Ele coloca a dúvida em nós. Com as dúvidas que Satanás nos levanta, ele pretende minar a confiança na integridade da Bíblia. E também na mensagem adventista. Nós podemos ver isso muito, muito claro, né? Principalmente na lição que estamos estudando. Não há problemas em fazer perguntas. Mas quando nós fazemos perguntas e elas trazem dúvidas às outras pessoas, muitas vezes a gente pode ficar, em vez de fazer essas perguntas, podemos ficar para nós mesmos. Porque há muitas questões na Bíblia que não há respostas, que há dúvidas, mas nós precisamos aceitar isso pela fé. Porque tudo aquilo que Deus revelou para nós é aquilo que nós necessitamos para que nós possamos alcançar a vida eterna. Deus não deixou nada que nós precisamos para alcançar a vida eterna, sem ser revelado. Ou aquilo que ainda nós precisamos que seja revelado, Ele ainda vai revelar no momento certo, para que nós possamos alcançar
a nossa salvação. Então, precisamos estar bem apercebidos desse primeiro vento, que é o vento da tempestade de areia, que é a dúvida. A dúvida que nos tira do nosso foco, nos tira do nosso rumo, nos traz uma visão errada daquilo que nós temos que fazer. Mas nós também temos agora um segundo ponto, um segundo vento. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá em 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo, capítulo 2 e o verso 15. Segundo Timóteo 2, verso 15, nos diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Um obreiro que maneje bem a palavra da verdade. Veja, queridos irmãos, aqui nós podemos ver a tempestade da heresia, pensamento diferente ou contrário de uma religião. Os diferentes ventos de doutrina, eles sopram sobre a igreja hoje e trazem uma brisa contaminada pela heresia. E nós podemos ver isso muito fortemente, principalmente no Brasil. Essa corrente de ar, ela adoece o corpo de Cristo e transmite com rapidez o vírus do erro de uma pessoa para outra. Uma pessoa passa esse vírus para outra. Assim como nós estamos vendo aí no corona, esse vírus da heresia, ela é passado de uma pessoa para outra, de uma igreja para outra. Em geral, ela deixa um rastro geral de conflito, causa morte espiritual. Essa brisa, ela atuou também lá na igreja apostólica. Eu gostaria que vocês continuassem aí onde nós estávamos, mas vamos ver lá no verso 14, aí de 2 Timóteo 2, o verso 14. Veja o que nos faz ali, ó. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como granguena, ou em outras versões nos fala, são como câncer, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Veja, isso estava acontecendo lá no tempo de Paulo. E acontece hoje em nossos meios. Pessoas que começam a pegar as doutrinas da igreja, pegar os conceitos, os princípios da igreja e começam o quê? A torcer, a colocar a sua própria ideia, colocar a sua própria forma de fazer as coisas. E ali, ó, o apóstolo Paulo já estava avisando Timóteo, falando, olha, cuidado. E ele ainda citou 2 nomes aqui. Ele ainda foi taxativo em falar, essas 2 pessoas estão sendo como um câncer no meio de vocês. E nós podemos ver que o apóstolo Paulo teve que escrever várias cartas para Coríntios, para os romanos, várias outras cartas que ele teve que escrever fazendo o quê? Tentando consertar e acalmar pessoas que estavam sendo o quê? Sendo atingidas por essas heresias que estavam vindo, após ele já ter vindo ali, pregado, falado, mostrado, e agora vinham essas outras pessoas e traziam essas heresias. E o quanto que isso era mal, quanto que isso era uma doença realmente mortal para aquelas pessoas daquele local. Em todas as épocas, Deus tem acrescentado luz ao seu povo. E Ele faz isso conectando uma nova mensagem com a mensagem anterior. Nós podemos ver isso na lição que nós estamos estudando em Daniel. Quando a gente olha a profecia no Daniel 2, ele dá uma descrição. Quando você chega lá no capítulo 7, no capítulo 8, nós podemos ver que Deus, ele é o quê? Ele amplia a visão. Aquela mesma visão que tinha tido lá no capítulo 2, agora no capítulo 7, ele amplia um pouco mais. No capítulo 8, ele amplia um pouco mais. E assim ele vai fazendo. Quer dizer, a mensagem nova, ela está o quê? Ligada com a mensagem anterior. Elas não estão desconectadas.
A mensagem nova, quando é trazida uma mensagem nova para nós, ela tem que estar o quê? Baseada na palavra de Deus. Ela tem que estar baseada naquilo que nós já tínhamos. Ela vai simplesmente completar. Ela não vai trazer uma nova ideia, trazer uma nova forma de fazer as coisas. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Isso que a irmã White nos fala. Então, podemos ver novas perspectivas sobre crenças e doutrinas? Certamente. Mas qualquer revelação da verdade sempre estará fundamentada, essencialmente, no que Deus já comunicou à sua igreja. As heresias, elas parecem sempre estar bem disfarçadas. Essas ideias, elas são apresentadas como uma nova luz, mas elas minam a confiança da igreja na sua liderança. Em geral, seus defensores, eles assumem posições assim de guardiões da verdade. Eles conhecem a verdade e ninguém mais conhece nada. Mas isso é muito perigoso. Isso não é um surgimento de uma nova luz, mas o ressurgimento de uma velha heresia. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. As brisas da heresia, elas fazem muito mal à igreja. E nós podemos se proteger contra ela, baseando-se na palavra de Deus. Sempre que alguém trazer uma mensagem nova, uma ideia nova, precisamos fazer o quê? Pegar essa ideia e buscar na palavra de Deus. A palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, maneje bem a palavra de Deus. Porque é ela que vai te trazer a mensagem que você precisa ouvir. Veja, nós temos ainda mais um terceiro vento que nos traz sobre a questão de ventos, de doutrinas que danificam a igreja. Nós podemos ver lá em 1 Pedro 1 e o verso 21. 1 Pedro 1 e o verso 21. 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aqui agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o vento quente do fanatismo. E esse daqui é algo que ele tem dois lados, né? Ele tem o lado daquele que a pessoa realmente está sincera e está trazendo uma mensagem que é boa para nós, mas a gente geralmente olha com olhos, essa pessoa é um fanático. Mas existe também o lado daquelas pessoas que realmente estão fanáticas e só danificam a mensagem, só trazem aquela mensagem de uma forma incorreta. E veja, o fanatismo é o fervor excessivo, irracional e persistente. O vento quente do fanatismo ele tem soprado sobre a igreja hoje. E ele traz uma religião emocionalista. Essa corrente bastante perigosa, ela coloca os sentimentos acima da palavra de Deus. E veja, o fanatismo religioso é uma forma de fanatismo caracterizada pela devoção incondicional, exaltada e completamente isenta de espírito crítico a uma ideia ou concepção religiosa. Em geral, o fanatismo religioso também se caracteriza pela intolerância em relação às demais crenças religiosas. Um fanático religioso é muitas vezes um indivíduo disposto a se utilizar de qualquer meio para afirmar a primazia de sua fé às demais. Veja, o fanático ele tenta usar de qualquer meio. Pode ser usando violência física, mas também violência de palavras ou a chantagem emocional. O fanático ele usa de tudo para que ele possa impor a sua ideia. O fanatismo ele torna-se sinônimo de exaltação cega e perigosa, em razão da qual está pronto a usar a violência contra quem não compartilha das suas mesmas ideias. E nós podemos ver isso no nosso mundo hoje em dia. Eu não vou citar nome de religiões, mas nós sabemos de pessoas, de religiões, que se você não acredita naquilo que eles acreditam, você é o quê? Um infiel. E se você é um infiel, você merece morrer.
Você não acredita na mesma coisa que eu acredito, então você é um infiel e um infiel merece morrer. Usa de violência, usa de qualquer forma para impor a sua ideia. Nós precisamos ter muito cuidado sobre isso. Não podemos correr o risco de ser uma geração em busca sempre de algo mais, que se torna presa fácil da sedução do inimigo. Se não estivermos ancorados e fundamentados em Deus e em sua palavra, nós podemos ser levados pelo fanatismo e seu falso movimento religioso. Precisamos ficar atentos. E isso significa, muitas vezes, observar sempre o primeiro passo do avanço do mal que ele esteja fazendo entre nós. Precisamos ter muito cuidado. Nós vimos isso, principalmente no Brasil, e vimos aqui também, um fanatismo com relação à perfeição. E nós vimos o quanto que isso trouxe problemas para a nossa igreja. O quanto que isso trouxe pessoas, trouxe críticas, trouxe problemas com relação a relacionamento entre os irmãos, relacionamento entre igrejas. Pessoas que faziam de tudo para tentar impor a sua ideia. E isso foi muito negativo, isso foi muito prejudicial para a igreja. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Pois muito cuidado com isso. Porque veja, depois da mudança de comportamentos, é muito mais difícil despertar e voltar ao caminho original. Quer dizer, depois que nós mudamos os nossos hábitos demoram de 40 a 45 dias para você mudar um hábito. Mas depois que você muda, o que acontece? Ele passa a ser normal na sua vida. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Estabeleça sua fé e esperança na palavra de Deus, e Ele manterá seus pés firmes e os seus olhos abertos. Coloque a sua confiança sempre em Deus, na sua palavra, na sua Bíblia. Coloque a confiança no Espírito Santo. Mas nós temos um quarto vento de doutrina que pode também passar pela igreja. Eu gostaria que vocês abrissem 2 Timóteo 3, 5. 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 5. Segundo Timóteo 3 e o verso 5 nos diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Aqui nós podemos ver o vento gelado do formalismo, apego excessivo à formalidade. Isso daqui a gente tem que ter muito cuidado. O formalismo religioso é um dos ventos de doutrina que tem soprado com força sobre a nossa igreja. Seus efeitos, eles diminuem a vitalidade, a alegria e a espontaneidade cristã. Essa corrente fria de ar espiritual chega para congelar a nossa essência e valorizar apenas a aparência. Temos que ter muito cuidado com isso. Temos que dizer não a esse vento gelado do formalismo. Ele tem fechado a porta da frente da igreja e aberto a porta do fundo. Igrejas, elas podem até sobreviver quando elas entram nesse formalismo, mas elas não crescem. As pessoas mantêm sua religião por uma questão de família, por questão de tradição, por questão de hábitos, comunidade. Não surgem novos sonhos, novos planos, novos projetos. Não há ousadia, inovação, nem paixão pela missão. Nós estamos sempre preocupados com os costumes e com aquilo que os antepassados fizeram, como eles fizeram. Precisa ser feito dessa forma, porque sempre foi feito dessa forma. Precisamos ter muito cuidado com isso. Estamos mais preocupados em não mudar o que os pioneiros fizeram do que encontrar alternativas bíblicas. E aqui eu ressalto isso, encontrar alternativas bíblicas para se comunicar e influenciar a geração do século XXI. Precisamos manter os nossos princípios. Precisamos estar centrados na Bíblia, mas precisamos estar prontos para o quê? Para ir atrás dessa geração que vive hoje, dessa geração que está lá fora, essa geração do século XXI. Jesus, ele não veio para o mundo para preservar rituais, mas ele veio buscar e salvar o perdido. Veja o que aconteceu com o povo de Israel, com os judeus na época de Jesus. Eles estavam tão centrados na formalidade, naqueles costumes, naquilo que eles tinham que fazer, que eles esqueciam de tudo o resto. Eles esqueciam da religião verdadeira, eles esqueciam daquilo que eles precisavam realmente fazer.
E quando Jesus veio e tentou ensinar para eles e mostrar para eles, o que eles fizeram? Colocaram Jesus de lado. Não aceitaram o que Jesus veio para fazer. Quando nós entregamos a Jesus, o formalismo ele perde o seu lugar. Nossas cerimônias se tornam vivas. Nosso relacionamento passam a ser autênticos. E nossas mensagens ganham força e profundidade. Ao mesmo tempo, o Senhor ele destrói a frieza que muitas vezes leva à falta de aceitação, crítica, intolerância, divisão e fanatismo. É só estando ligados com Jesus é que nós vamos conseguir vencer esse formalismo, esse vento de doutrina que é o formalismo, que é nos agarrarmos aos costumes. Precisamos ter muito cuidado com isso. Mas temos também um quinto ponto, que é, nós podemos encontrar lá no Apocalipse, o capítulo 3, o verso 14 e o verso 15, que é o nosso outro vento de doutrina em que nós precisamos ter muito cuidado. Apocalipse 3, o verso 14 e o verso 15. E aqui nós temos o quinto e o último vento de doutrina que nós precisamos estar muito, muito, muito apercebidos. Apocalipse 3, o verso 14 e o verso 15. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Aqui nós podemos ver a brisa suave do acomodismo. Esse é o problema da igreja de Laodiceia. A igreja que está acomodada, a igreja em que ela está nem fria, nem quente. Ela está naquela sensação gostosa, naquele lugar gostoso em que nós nos acomodamos. Nós precisamos ter muito cuidado com esse vento. Essa igreja é descrita tentando se equilibrar entre o calor da palavra e o frio do secularismo. Nós podemos ver, nós estamos querendo agarrar o mundo lá fora, estarmos na igreja, mas se agarrarmos no mundo lá fora. O secularismo que tenha impregnado o mundo lá fora, a gente quer continuar segurando por nele. A brisa suave do comodismo nos faz querer entrar na igreja para adorar, sem ter o desejo de sair para salvar. Veja, isso aqui é muito, muito, muito sério. A brisa suave do comodismo nos faz querer entrar na igreja para adorar, sem ter o desejo de sair para salvar. Muito perigoso isso aqui. Ele nos torna mais exigentes com a pregação, o louvor, a arquitetura do templo, conforto dos bancos, a acústica do som, o estilo do pastor, quem que vai cantar, se vai cantar bem ou não, mas nos deixa insensíveis à necessidade do pecador. Vemos o mundo ir de mal a pior, reconhecendo os sinais da segunda vinda, cantamos essa esperança, ouvimos sobre o poder do Espírito Santo, choramos nos apelos, nos emocionamos com os batismos, mas continuamos com a nossa velha vida. A gente vem à igreja apenas como um comodismo. Somos capazes de dar boas ofertas, participar em projetos desafiadores, enviar missionários, plantar novas igrejas, distribuir milhões de livros, pregar no rádio, TV e internet, mas não permitimos que o Espírito Santo nos desperte e nos reavive. Fazemos essas ações para que possamos alcançar a salvação e não porque estamos salvos. Comodismo, igreja de Laodiceia. Nosso problema não está na visão, mas na reação. Não está no entusiasmo, mas na falta de poder. Não está no conhecimento, mas na ausência de transformação. E não está na falta de iniciativas, mas na ausência de entrega. A descrição de Laodiceia ela parece pessimista, mas ela não é. Veja, ela tem algo de positivo também. Ela nos diz ali, estas coisas diz o amém. O que significa quando você fala o amém? Ela está encerrada, terminando. A igreja de Laodiceia é a última igreja, não há outra igreja. Não há uma igreja, a oitava, nona, décima. Nós somos o remanescente. Não há outro povo depois do remanescente. E Deus está ali pronto
Ele fala, né? Laodiceia está nas mãos da testemunha fiel e verdadeira. Quem que é essa testemunha fiel e verdadeira? Jesus. Ele é essa testemunha fiel. Ele é aquele que pode nos espantar essa brisa suave do comodismo com o fogo transformador do Espírito Santo que pode transformar a nossa vida. Veja, essas 5 ventos de doutrinas, vamos rever: tempestade de areia da dúvida, a heresia, o fanatismo, o formalismo e o comodismo. É só através do Espírito Santo, é só através de Jesus, é só através da sua palavra é que nós poderemos estar firmados e esses ventos não vão assolar a nossa casa, não vão assolar a nossa família, não vão assolar a nossa comunidade, a nossa igreja. E assim poderemos ser vencedores. É através desse pastor que quer salvar a cada um de nós, que nós poderemos nos agarrar a Ele, agarrar a Jesus, agarrar ao Espírito Santo, para que Ele possa fazer a transformação no nosso coração, aquela transformação que precisa ser feita, para que nenhuma desses ventos aqui possam soprar na nossa vida, e nós podemos estar firmes com Jesus. A Sandra vai cantar um hino agora. Enquanto ela cante, pense nisso, que esse Salvador, esse pastor, ele pode transformar a vida de vocês, e pode fazer aquilo que precisa ser feito na vida de cada um de vocês. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou uma ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então vou temer? Sou uma ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado está. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou uma ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então eu vou temer? Sou uma ovelha que precisa de um pastor. Sou uma ovelha que precisa de um pastor.
Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque tivemos a oportunidade de estar aqui na Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pelas mensagens que Tu tens para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais a estudarmos a Tua palavra, nos apegarmos a Ti, e que esses ventos de doutrina, Senhor, não possam nos afetar. Nós possamos estar firmes na Tua palavra, firmes através do Teu Espírito, que Ele possa estar trabalhando em nossos corações, e que esse pastor, que é Tu, Senhor, possa estar realmente presente em nossas vidas, possamos estar firmes em Ti, e assim vencemos as lutas e dificuldades deste mundo, Senhor. Possamos também ser um exemplo às pessoas que estão ao nosso redor, e assim possamos transformar este mundo, e assim, Senhor, Tu possas voltar em breve para nos levar para um lugar todo especial que Tu tens preparado para cada um de nós. Ajuda, Senhor, ao sairmos daqui, possamos sair com a presença do Teu Espírito, perdoa os nossos pecados e dirige e proteja cada um de nós. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.